Vamos lá, pessoal. Na videoaula de hoje vamos trabalhar com espaço de uma partícula. Vamos partir para o esquema físico. No esquema físico, vamos montar a trajetória que esta partícula vai se movimentar. Então, eu estou colocando uma trajetória e essa trajetória é orientada, ok? Para verificar se uma partícula está em repouso ou em movimento, é necessário um ponto referencial. Então, este ponto referencial eu vou chamar de origem dos espaços. Ok? Origem dos espaços. Por que isso? Porque a gente vai calcular a posição da partícula com relação ao ponto referencial para ver se essa partícula está em movimento ou em repouso. Então, este ponto aqui, o ponto A, ok? O ponto A é referente à posição com relação à origem de 80 quilômetros, ok? Ou seja, este ponto está distante da origem dos espaços 80 quilômetros. Então a gente pode também afirmar que aqui, se fosse uma estrada, essa estrada teria aquela placa de sinalização de trânsito, quilômetro 80. Então a partícula vai passar por aqui, vai seguir o movimento e vai passar por este ponto, ok? Por este ponto. Este ponto, com relação à origem dos espaços, está a 120 quilômetros, ok? Repetindo, se fosse numa estrada, aqui teria a placa de sinalização quilômetro 120. Então, o corpo com relação à origem do espaço, que é o ponto referencial, ele vai estar em movimento, ele vai passar por aqui num determinado tempo. Neste caso, a gente não vai trabalhar com tempo por enquanto, e ele vai estar fazendo este movimento e passa pelo ponto B num determinado tempo, ok? O principal aqui é observar o sentido do movimento desta partícula. Observe o sentido do movimento desta partícula. Então, o sentido é o mesmo da trajetória, ok? Então, o principal é a gente verificar isso aqui. Por quê? Porque quando a gente for calcular, a gente vai verificar o sinal. Então, o que é que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a calcular isso aqui, ó, que eu estou rachurando, que é a distância percorrida por essa partícula de um ponto a outro. Como é que a gente calcula essa distância percorrida? A gente vai trabalhar com a variação de espaço. Então, como é que a gente calcula a variação de uma grandeza? Calcular a variação de uma grandeza é o delta, ok? Espaço a gente vai usar a letra S. E como é que a gente calcula? É o espaço final menos o espaço inicial, ok? Variação de espaço. A gente calcula por ΔS igual a S final menos S inicial, ok? Vamos calcular. ΔS, variação de espaço,
é o espaço final. Neste caso aqui, S2 é a posição final da partícula naquele tempo final, ok? Então ele vai estar aqui, ó, no quilômetro 120. Menos posição inicial do estudo. É o tempo, no tempo inicial, ele está no quilômetro 80. Então a gente vem aqui e bota 80. Vamos fazer continha de matemática. Delta S é igual a 120 menos 80 dá 40. 40 o quê? Quilômetros. Porém, isso aqui é a variação do espaço. Observe que a variação do espaço foi positiva, certo? Logo, a gente vai ter que encontrar aqui, ó, a distância percorrida. Mas como é que a gente calcula a distância percorrida nessa trajetória? A distância percorrida é o módulo da variação do espaço. Por que isso? Porque não existe distância negativa, tá certo? E isso aqui é um ente matemático, um módulo, que a gente vai estudar função modular, mas esse aqui é um módulo. O módulo de qualquer grandeza, ela é sempre positiva. Então, a distância percorrida, como a gente calculou aqui que a variação do espaço é 40, então ó, a gente bota 40 aqui. Vou colocar esse sinal de positivo que é facultativo, para a gente explicar o seguinte. Vê, o módulo de qualquer grandeza é sempre positivo. Então o módulo de mais 40, o módulo de mais 40 é 40. Logo, a distância percorrida foi de 40 quilômetros, ok? Porque a gente está colocando esse sinal aqui. Esse sinal indica que a partícula está se movimentando no mesmo sentido da trajetória, ok? Então ela está no mesmo sentido da trajetória, beleza? Vamos agora dar uma pausa nesse vídeo, porque a gente viu a situação A, ok? Vamos gravar a situação B. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.